Querida comunidade, desde o primeiro livro da Bíblia até o livro último da Bíblia, que é o Apocalipse, Deus trata desta relação chamada de união natural do homem com a mulher, até a vinda do Cristo. Por isso Deus, ao olhar para Adão, ele diz, não é bom que ele esteja só. Mas olha que interessante, Gênesis capítulo 1, diz que Deus olhou e viu e disse, não é bom, então façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, pela autoridade e o poder da palavra de Deus, o homem é criado. Gênesis 1. Se você virar a página da Bíblia assim, Gênesis 2, diz que Deus moldou o homem do barro da terra. Vocês estão me acompanhando, sim ou não, igreja? Estão com sono, com fome, com medo, com ansiedade, com preocupados? O que está acontecendo? Está muito calor? Está tudo bem? Posso continuar? Gênesis 1, volta à página da Bíblia. Deus olha e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, plural majestático. Alguns teólogos dizem que ali já está um sinal da Trindade. Porque, olha que interessante, no início o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito. Então Deus disse, faça-se, 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 o Espírito, o Pai, o Criador, faça-se, faça-se, faça-se. Mas nessa hora o Pai usa da sua palavra, João capítulo 1, e o verbo, e habitou o Espírito, o Pai e o Filho, no ato da criação. É o Pai quem cria, mas no ato da criação, o Filho e o Espírito já estavam junto do Pai. Então, Gênesis 1, Deus cria o homem pela força da sua palavra. Se você virar, como eu disse, a página da Bíblia, Gênesis 2, Deus cria o homem do barro da terra. Padre, a Bíblia está mentindo para nós? A Bíblia é confusa? A Bíblia é equivocada? Não, você precisa, eu preciso, nós precisamos entender isso. Olha o que o padre vai dizer, por favor, grave isso. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não tem intenção nenhuma de ser um livro científico. A Bíblia é um livro que conta uma verdade. A Bíblia não é um livro que tem por interesse contar como foi feito. Gênesis 1, Deus criou. Gênesis 2, Deus criou. Entendeu a verdade que existe nesses dois relatos? Gênesis 1, Deus. Gênesis 2, Deus. E se tivesse outro relato da criação e estava Deus caminhando pelo caminho, então ele viu uma florzinha e falou, nossa, uma flor parece muito, vou fazer uma mulher de uma flor. Não, estaria mentindo, porque a Bíblia não tem o interesse de dizer como, mas a Bíblia tem o interesse de dizer a verdade. E a verdade de Gênesis 1 é a verdade de Gênesis 2. Deus é o Criador de todas as coisas, seja pelo ato da sua palavra, pelo ato da sua vontade, ou seja como aquele que molda o barro. Deus criou o homem. Mas pare e pense uma coisa, escuta aqui. Esse livro de Gênesis foi escrito, vou fazer aqui uma aproximação, entre 800 e 1000 anos antes de Jesus. Se no tempo de Jesus o trem era estreito para as mulheres, imagina 1000 anos antes como é que era. Aí o cara que está escrevendo o livro do Gênesis, movido pelo Espírito, porque se ele não fosse movido pelo Espírito, ele não escreveria isso daqui. Vou dar a ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Isso na cabeça daquele povo era inconcebível. Mulheres e crianças não tinham o mesmo valor do que os homens. Então pare e pensa, um homem envolvido na sua cultura e no seu tempo, mas ele movido pelo Espírito Santo, ele escreve algo que é surpreendente. 1000 anos antes de Jesus, ele diz que homens e mulheres são semelhantes. E ainda tem gente que ataca a igreja e fala que a igreja não é a favor das mulheres, ou não trata bem das mulheres. Pelo amor de Deus, 1000 anos antes de Jesus, a palavra de Deus já te colocava a mulher em pé de igual dignidade. Nunca igual ao homem, porque o homem não é igual a você. Existe uma grande diferença, e que bom que existe, porque essas diferenças são complementares, mas nós somos iguais em dignidade. Então Deus diz, darei a ele um auxiliar semelhante. Olha que bonito. Então
Deus formou da terra todos os animais e todas as aves e trouxe Adão para ver como chamaria. Olha cá, você talvez vá ficar bronqueado com o que o padre vai dizer. A autoridade é do homem. A autoridade é do homem. Por isso que muitas casas estão fracassando, porque mulheres querem roubar a autoridade do homem. A autoridade dentro de casa é do homem. Mas padre, calma, meu Deus, padre, eu vou chamar a polícia para prender o senhor, porque o senhor está sendo machista. Não, pelo amor de Deus, eu estou te mostrando na palavra. Querida, a cabeça da sua casa é o homem, porque Deus deu ao homem a autoridade. Lembra lá depois do pecado, a mulher vai lá, toma da maçã, come e oferece para o homem. Deus entra no jardim e começa a caminhar. Quando ele vê que eles não estão, Deus chama quem para conversar? Adão, porque Adão era o responsável. O erro da mulher dele foi primeiro o erro dele, porque ele é a autoridade. Por isso Deus não vai até Eva e diz: vem cá, vamos conversar, minha filha, chega aqui. Claro que não, ele vai a Adão: a você eu dei a autoridade, e você faltou com essa autoridade. Por isso o primeiro pecado é o pecado da soberba, mas também porque a mulher não soube entender a autoridade do homem. Mas calma, se você está aí no banco se comichando, calma aí, que eu não aguento esse padre. Calma aí, não vem não, padre, que eu sou empoderada. Calma aí, calma, que eu não estou falando mal de você não, mulher, pelo amor de Deus. Eu estou te mostrando que a autoridade é do homem. Mas não significa que você não seja semelhante, não significa que você não tenha a mesma dignidade. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Se você, mulher, souber com docilidade, com vulnerabilidade, conduzir o diálogo com seu esposo, a cabeça vira para onde o pescoço quer. Por que vocês às vezes vivem brigando dentro de casa? Eu gosto muito de dar um exemplo que para mim é muito simples, mas esse exemplo faz todo sentido. Se vocês estiverem sentados assim, à mesa, um grupo de amigos, se você, mulher, chegar para o seu marido e falar assim: ô fulano, tá na hora, vamos embora. O que ele vai fazer? Ele não vai levantar. Ele vai olhar para você e falar assim: não vou agora. Por que ele está fazendo? Você está ferindo a minha autoridade. Agora chega aqui, no canto do ouvido, dá uma diminuídazinha na voz e fala assim: amor, eu estou cansada, a gente pode ir? Na hora ele: rapaziada, tô indo, hein? Vou levar minha senhora para casa. Quem que está fazendo a cabeça virar? O pescoço. E você está querendo ser cabeça, mulher. Está perdendo a oportunidade de fazer a cabeça virar para o lado que você quiser, porque você está querendo roubar a autoridade do seu marido. Anota isso, cola no espelho da sua casa. Homem tem autoridade, mulher tem. Quero ver quem sabe. Homem tem autoridade, mulher tem poder. Homem tem autoridade, mulher tem poder. Pare e pensa, minha filha, tudo é do teu jeito. Pare e pensa. O que vamos comer hoje? Ele fala: o que você quer comer, amor? Se não for assim, tu está dando mole também, cara, pelo amor de Deus. Mas pode perceber, tudo é você quem decide, mas quem que dá a última palavra? É ele. Até numa mesa, se vocês forem jantar num restaurante, isso, queridos, isso é etiqueta. Isso não é evangelho não, é etiqueta, é educação. Foi jantar com a sua esposa, a mulher não se dirige ao garçom, quem se dirige é o homem. Amor, o que você quer comer? Eu quero isso. E para beber eu quero isso. Querido, por favor, para minha senhora, isso. Ela vai beber isso. Padre, mas eu posso falar? Claro que pode, querida. Mas você é a beleza da criação. Quando Deus criou você, Ele olhou e falou assim: tudo é muito bom. Você foi a cereja do bolo para embelezar tudo. Querida, você não precisa nem pedir a um garçom uma água, porque Deus fez um homem para pedir essa água para você. Você nem precisa puxar a cadeira para sentar. Queridos, voltem a ser cavalheiros. O mundo está desgraçadamente assim, porque os homens não sabem mais ser homem. Eu vi um vídeo interessantíssimo. A moça chega para lanchar, para comer com o homem, não sei. Aí o cara vai logo assim, puxa a cadeira e senta. Aí a moça, já viram esse vídeo? Quem já viu? Quem não viu vai saber agora. Aí a moça, o cara já sentou mal educado. Aí a moça chega na cadeira assim e fica tentando puxar como se tivesse travado. Aí olha para ele.
Aí ele levanta e vai ver. Presta aqui a cadeira aqui, por favor, Paulo, por favor, presta aqui rapidinho, isso. Assim que ela faz, ó, a cadeira está aqui, aí ela chega e não tira a cadeira do lugar. Aí ele levanta lá, vem ver o que está acontecendo. Aí com toda a facilidade do mundo aí ela está aqui, ela olha para ele e fala assim. Aí o bobão entende que ele deveria ter. Você não precisa nem puxar a cadeira, querida. Você não precisa nem abrir a porta do carro, querida. Você tem um homem para fazer isso para você. Ah, não tenho não, padre. Aí tu escolheu mal, o problema é seu. Tá escolhendo mal. Tá entendendo? Mas você entende que Deus fez o homem para zelar, para cuidar, para proteger, para liderar. Deus não fez o homem para te mandar. Cala a boca, senta, levanta, finge de morta. Não é isso. Deus fez o homem para conduzir, para que você fosse a menina dos olhos de Deus. Aí, olha, será que tem tempo para continuar essa homilia? Eu vou continuar só um pouquinho. Posso? Vocês me permitem? Tem certeza? Posso sim ou não? Isso é lindo demais. Escuta isso aqui, ó. Ó que coisa linda. Aí então o Senhor Deus fez cair um sono profundo em Adão. Por que Deus fez cair um sono profundo em Adão? Sabe por quê? Porque você, mulher, é criada por Deus, não é criada pelo homem. Deus quis dizer assim, ó, o homem não tem parte nesta criação. Você é fruto da minha bondade, você é fruto da minha mão, você é fruto do meu querer. É por isso que Deus faz Adão cair num sono profundo. E aí de um sono profundo, o Senhor tira uma. Por que uma costela? Por quê? Olha que interessante, queridas. Quando tem que fazer isso. Se vocês não fazem, se os homens não fazem, pelo amor de Deus. Mas quando vocês querem descansar, como é que vocês deitam? No colo, no ombro do marido. Vocês não vêm aqui, ó, não dá uma encaixada aqui, não é assim que vocês fazem? Aí vocês vão lá, ai padre, eu não faço mais isso. O problema é teu. O problema tem que voltar a fazer. Dê o passo, por favor, dê o passo. Aí você vem aqui, ó, encaixa aqui, o que é que ele faz, ó? Vocês se completam. Sem você ele não tem uma costela. Isso é lindo demais. Essa é a beleza. Olha, mas eu estou falando ainda só da união natural. Nem falei do matrimônio ainda. Essa união natural é desde o princípio. Aí Deus diz assim, ó: quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Olha que coisa linda. Isso é lindo demais. Depois da costela tirada do Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a até Adão. Isso te fala alguma coisa? Ou isso não te fala nada? Ou você não prestou atenção nisso ainda? Vou ler de novo. Escuta, vou ler de novo. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. Isso é maravilhoso. 1000 anos praticamente antes de Jesus, o Senhor está mostrando aqui o valor e a dignidade feminina. Para e pensa na celebração do casamento. O noivo já está no altar, ofertado, aqui, entregue, dado todo. Por isso que o noivo fica de preto. Meu filho, pelo amor de Deus, nunca pense sequer em fazer aquela brincadeira estúpida de botar no dia do seu casamento game over. Por isso que você está de preto. Isso é ridículo. Você está de preto porque ali é a sua morte. É o Cristo que se dá todo. É o Cristo que se oferece. É o Cristo ofertado, crucificado. Aí a porta abre. Entra quem? A belíssima é a igreja imaculada. E quem entra conduzindo a noiva? Salvo algumas exceções. Entendeu porque Deus conduziu Eva a Adão? É o Pai, é o Criador. Vocês estão entendendo sim ou não? Mas pelo amor de Jesus, estão entendendo sim ou não? É o Pai quem conduz a noiva. É o Pai quem conduz a noiva. Por isso o noivo já está. E o Pai entra e conduz a noiva até o noivo. E ali eles já não são dois, mas uma só carne e um só coração. O nome disso é união natural. E por isso é indissolúvel. Não foi a igreja, pelo amor de Deus. A igreja inventou essa história de que agora não pode separar. Não, porque chegam no evangelho e falam para Jesus: Senhor, é permitido ou não dar a carta de divórcio? Vocês ouviram? O padre leu para nós. Então perguntaram a Jesus para pô-lo à prova:
Jesus, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés respondeu Jesus? O que Moisés nos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão e despedi-la. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso é união natural, é desde o princípio. Mesmo antes da igreja, é desde o princípio. Deixa eu te contar um fato agora. Se acontecer nesse momento, enquanto essa missa está acontecendo, se lá no meio de um lugar que nunca se ouviu falar de Jesus, nunca chegou o evangelho, seja numa tribo, seja num país que não tem Jesus, que nunca se ouviu falar de Jesus, aí o homem se apaixona pela mulher, a mulher se apaixona pelo homem. Se eles forem juntos, se unirem e disserem: eu amo você, você quer ser a minha esposa, eu amo você, você quer ser o meu esposo, eu aceito, eu quero, eu aceito, eu quero. Esses dois estão casados, não pode separar, não tem nada a ver com igreja católica, o nome disso é união natural. Tanto é que, olha isso, hein? Olha que loucura. Se esses dois se separam, conhecem a igreja, se convertem, se batizam, não pode casar com outra pessoa. Por qual motivo? Porque mesmo antes de conhecer Jesus, o que eles já tinham feito? União natural. E tem gente dizendo: a igreja é coisa nenhuma. Desde o princípio foi assim. Por isso, nosso Senhor eleva essa união natural à dignidade de sacramento. Agora, essa união natural é aperfeiçoada na dignidade de sacramento. Agora, essa união natural se torna meio para alcançar o céu. Como é que eu vou alcançar o céu? Sendo padre. Você que é casado, você que é casada, como é que vocês vão alcançar o céu? Amando a sua família. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu, aqui na terra. Quer alcançar o céu? Volte para casa e ame a sua família. Quer alcançar o céu? Volte para casa e ame a sua esposa. Quer alcançar o céu? Volte para casa e ame o seu esposo. Padre, mas então essa pregação não é para mim, padre, porque eu não sou casado, eu não sou casada. Padre, essa pregação não é para mim então, porque eu não tenho um namorado ainda. Você é filho de chocadeira? Alguém aqui nasceu de chocadeira? Volte para casa e ame a sua mãe. Volte para casa e ame o seu pai. Por isso que Nossa Senhora, quando nos diz, ela nos pede para rezar o terço, e rezar o terço em família. Porque a última batalha que Satanás vai travar é na família. Porque se fere a família, fere-se o berço. É onde se criam homens e mulheres dignos, honrados, virtuosos. Homens e mulheres que vão ter a coragem de viver aquele amor ali, ó. Pensa alguém que você ama, por favor. Já pensou? Certamente foi alguém da sua família. Se eu te perguntasse assim, ó, pensa alguém que você morre agora, é da sua casa. Pode pensar. Pensa alguém que você dá a sua vida, é alguém da sua família. É por isso que o Senhor tem esse desejo, desde da primeira página da Bíblia até a última página, lá no livro do Apocalipse. Lá no Apocalipse, o que nos é narrada? As núpcias do Cordeiro, quando o Filho Santíssimo recebe a sua esposa, santa, católica, imaculada. É a igreja que vai ao encontro do seu divino esposo. Toda a relação de Deus com a sua humanidade é esponsal. Mas olha que interessante, já vou acabar, calma, respira só um pouquinho. Mas isso é lindo demais, por favor. Eu preciso oferecer para vocês, senão eu não vou dormir hoje. Eu vou falar: Jesus, mas eu não falei para eles. Quando Deus cria a humanidade tinha vínculo com Deus, porque o pecado ainda não tinha separado. Mas aí a humanidade quebra esse vínculo. Então Deus, o Filho único de Deus, se torna humano. É gerado no ventre da Virgem Maria e caminha junto de nós.
enquanto Jesus, leia a Bíblia, os 4 evangelhos, enquanto Jesus ainda não morreu e não ressuscitou, ele não chama o povo de irmão. Leia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Até a morte e ressurreição de Jesus, ele não chama ninguém de irmão. Aí depois que ele ressuscita, que ele renova, ele faz uma nova e eterna aliança, ele volta, ele nos torna de novo família de Deus. Aí ele encontra os discípulos e ele diz assim, avise aos meus que vão para a Galileia, lá eu irei encontrá-los, depois de ressuscitado, porque aí as nossas culpas já foram pagas pela morte. Isso é lindo demais, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Por favor, você não está com o coração acelerado aí não? Eu tô, porque isso é lindo demais. Depois que ele morre e ressuscita, ele diz, agora vocês são meus irmãos, agora vocês são os meus irmãos, e se vocês são os meus irmãos, o meu pai é o seu pai. E aí ele já tinha nos ensinado a oração do Pai Nosso. Volta para casa e ame a sua família com toda a força do mundo. Padre, a minha família não tem jeito. Tem jeito. Padre, mas o senhor não conhece a minha família. Não interessa, tem jeito. Padre, mas eu estou fazendo, mas a outra parte não está fazendo. Isso é amor. Amor é gratuidade. Amor é gratuidade. Para de ser interesseiro, para de ser egoísta. É por isso que o mundo está ferido. É por isso que o mundo parece que não tem solução. Tem, mas parece que o mundo não tem solução. Sabe por quê? Porque hoje o eu está no meio. Sou eu, é o meu jeito, é a minha vontade, é quando eu quiser, é a minha verdade. Isso eu quero, isso eu não quero. A família é um eterno sair de si e ir ao encontro do outro. Como ele esvaziou-se de sua glória, assumiu a condição igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele veio até nós, e quando chegou na cruz, até os que estavam com ele foram embora. Até os que o acompanhavam foram embora. Só ficou a Virgem Santa, a mãe, e o amado, porque se sabia amado por ele. Todo mundo o abandonou. Imagina se ele olhasse da cruz e falasse, Pai, eu tentei, eu vim, cara, eu andei sobre a água, eu fiz o cego ver, o mudo falar, o paralítico consertou, eu multipliquei o pão, eu fiz o Lázaro sair do túmulo, a filha do Jairo eu trouxe de volta, tinha aquela viúva de Naim, eu parei a tempestade, mas eles não quiseram, eu também vou desistir aqui, mas ele continuou e foi, volta para casa, cara, pelo amor de Deus. Olha para Jesus assim na cruz, a gente sabe que ele não está lá, mas olha para a cruz, segura a cruz assim, e fala, eu não vou desistir, porque o Senhor não desistiu. Eu não vou abandonar o meu marido, eu não vou abandonar a minha esposa, eu não vou abandonar os meus filhos, porque o Senhor não me abandonou. Ah, padre, isso é coisa de padre? Não, isso é coisa de católico. Isso é coisa de cara. Eu não, o senhor está me ouvindo? Não me deixa, eu estou com muita vontade de desistir, mas eu não vou desistir. Fala isso para ele. E eu vou terminar. Eu comecei falando do casamento, da porta que abre, do noivo que está no altar, do noivo que está de preto, da noiva que entra de branco. Eu vou dizer algo agora que muitas noivas não sabem, mas deixa eu te ensinar. Para que quando você casar, você faça. E se você casou e não fez, não tem problema. Teu casamento foi válido. Mas você que é homem, escuta o que eu vou dizer agora. Seja o homem mais importante da vida da tua filha. Meu irmão, você é a régua que vai ensinar para sua filha como ela merece ser amada. Se você não amar a sua filha, ela vai crescer sem referência e ela vai ficar pulando de galho em galho, querendo descobrir amores que não são amores. E no fim de um dia, no fim de uma tarde, no fim de uma semana, ela vai chorar, porque mais uma vez ela quebrou a cara, achando que tinha descoberto o príncipe, mas era só um sapo. Seja você, homem, o herói da sua filha. Ela precisa te ver amando a sua esposa. Por isso que, vou arrumar uma briga agora, o problema é seu. Primeiro lugar na vida do esposo é a esposa. Primeiro lugar na vida da esposa é o esposo. Não tem essa de filho coisa nenhuma. O Salmo nos diz que os filhos são como flechas que um guerreiro tem na mão. Como é que é uma flecha?
Como é que isso é? Pelo amor de Deus, Senhor, me leva, pode me levar agora, que eu quero te ver no céu. Pelo amor de Deus. Como é que é uma flecha? Diz lá o Salmo 126 que os filhos são como flecha. O que o arqueiro faz? A flecha anda com ele aqui, mas ele pega, estica o arco e solta. E quando ele solta, para onde a flecha vai? Para longe. O teu filho vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. É para ir embora. Os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Mas meu filho, enquanto ela estiver contigo, seja um guerreiro, para que ela olhe e fale: é desse jeito, eu não vou aceitar ser amada se não for assim. E para o teu filho também, hein? Teu filho vai crescer respeitando mulher como você respeita a tua esposa. Se você é honesto, se você é cordial, se você é gentil, se você é viril, se você é homem, se você tem palavras de autoridade, o seu filho vai entender como um homem deve agir. Se não, me desculpa, ele vai ser só mais um homem fraco. E pior do que não ter homem é homem fraco. Um homem fraco é mais perigoso do que não ter homem. Porque quando não se tem homem, vocês mulheres se viram. Vocês têm que se virar. Vocês não tem ninguém por nós. A gente vai se virar. O problema é quando tem um homem fraco, que aí na hora que você precisar olhar para o lado, ele já saiu correndo primeiro e não te defendeu. Seja um homem forte, para que o teu filho aprenda como é ser homem. E escuta agora, e eu falei que ia falar do casamento. Seja o herói da vida da sua filha. Olha que bonito, isso não está dentro do rito. Se não acontecer assim no casamento, não tem problema. Mas nós somos simbólicos, nós precisamos de símbolos. Quando você for entrar com a sua filha na igreja, entre do lado esquerdo dela. O pai entra do lado esquerdo da filha. Abriu a porta. Por isso que quando casa, o noivo está deste lado ou o noivo está desse lado? Onde é que o noivo fica? Aqui. Por que será? Porque aqui é o lado direito da noiva. Quando o pai entra com a filha, ele entra do lado esquerdo. Por qual motivo? Tradicionalmente a gente diz que o coração está do lado. O pai é o guardião do coração da menina. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. É o pai quem guarda o coração. Você tem que ser o guardião do coração da sua filha. Você tem que ser o guardião. A sua filha tem que ter a alegria de guardar o coração dela em você, homem. Escuta, mas para que isso aconteça, você tem que ser um homem de Deus. Por isso que você entra do lado esquerdo dela. Até aquele momento, você é o guardião do coração daquela menina. Aí você para no meio do caminho, se despede dela com um beijo respeitoso na testa. E aí o noivo vai encontrar. Que lado que o noivo fica? Do direito. Porque ainda ele não é o guardião daquele coração. Por isso o noivo vem com ela. Noivo aqui e noiva aqui. Depois da celebração, recebe, toma, eu te aceito, eu quero, eu vou, eu assim, eu assado. Acabou esse momento, pode beijar. Inverte. Porque até o último suspiro daquele homem, ele vai guardar o coração daquela mulher. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Sejam bem-vindos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, católica, apostólica, romana. E é essa verdade que nós guardamos e defenderemos, mesmo que isso nos custe muito, mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que para isso nós sejamos perseguidos. É essa verdade do evangelho que nós temos que defender. Depois que há a troca de consentimento, porque não é na hora da aliança que casa, não. Na hora da aliança já está casado. É na hora do eu, fulano de tal, te recebo como minha esposa, te prometo ser fiel. Depois dessa hora, inverte. Agora ele sai do lado esquerdo dela. Sabe por quê? Porque agora ele é o guardião do coração daquela mulher. Que coisa belíssima. É Jesus quem guarda o coração da sua igreja. E você, muitas das vezes, pensa que a igreja é contra as mulheres. Querido, a igreja desde muito antes, mesmo quando não existia ainda a igreja, a palavra de Deus já te guardava, já te protegia, porque você é a beleza. O último ato da criação é você, mulher. Então, deixa eu pedir um favor, por favor. Homens, só os homens, se coloquem de pé, por favor, na igreja. Só os homens. Se você estiver com a sua esposa, é claro, só dá uma viradinha para o lado. Se você não tiver, não tem problema, fica como você está. Mas se você estiver aí com a sua esposa, dá uma viradinha para o lado dela, sim. Se você não está com a namorada, com a noiva, não tem problema. Mas homens, vamos terminar esse momento. E eu tenho certeza
que depois que Deus criou as mulheres, Ele olhou e viu que tudo era muito. Eu tenho certeza que os anjos dos céus fizeram assim quando olhou para Eva. Pode aplaudir, homem, com força. Aplauda essas mulheres que merecem todo o aplauso, porque vocês são incríveis e nós amamos vocês. Não para de aplaudir, aplaude isso. Aplauda com força. Ó, agora segura. Mulher, se o esposo não está aqui, se o namorado, se o noivo, você foi aplaudida do mesmo jeito. Homens que estão aqui, que são casados, eu dei o pontapé. Agora o resto do domingo é com vocês. Estão entendendo, né? Gentil, viril, masculino. É isso que ela deseja. Nem que você passe ali, não do jardim da igreja, senão você vai tomar uma rasteira minha. Mas leve uma flor para ela e diga: todo amor é brega. Se não for brega, não é amor. Mentira. Quem não ama, que é brega. Diga para ela: uma flor para outra flor.